presidente, neste caso Daniel Chapo, e agora resta saber, por exemplo, que ilação podemos tirar do discurso do Daniel Chapo. Há que reter algumas coisas aqui. Primeiro falou da redução ministerial, que também o Venâncio Mondlane já havia falando disso quando da sua pré-campanha, mas também falou da criação de um banco público para financiar aquilo que são as iniciativas privadas, neste caso. Mas há uma coisa fundamental aqui. Eu, em particular, estou a fazer um estudo, sobretudo em economia, como realmente podemos desenvolver Moçambique. Há muito entusiasmo com relação às suas políticas, mas tem algo muito importante que nós temos que perceber. O desenvolvimento de Moçambique, na minha opinião, passa, em primeiro lugar, na revisão daquilo que nós chamamos da política tributária. Quando tu pegas um bem, um produto, seja qual for, um feijão, arroz, óleo, mais de metade ou metade do preço daquele produto provém dos impostos. Ou seja, nós temos as taxas de juros em Moçambique no pico. É uma das taxas de juros, uma das maiores no planeta. Então, se você não rever aquilo que é a sua política tributária, todo o plano de governação, tudo que você venha a dizer, na minha opinião, está fadado ao insucesso. Por que eu digo disso? Por exemplo, a criação deste banco é aquilo que os políticos ou aquilo que os economistas chamam de política creditícia. Quando que se implementou esta política creditícia e deu certo? Esta política creditícia foi implementada pela primeira vez no século XVIII por Alexander Hamilton. Alexander Hamilton foi chefe de tesouro nos Estados Unidos. E para quem era destinado este crédito, que hoje estamos a chamar de banco, que vai se criar em Moçambique? Está-se a falar de um crédito que era destinado, sobretudo, a grandes empresários, a pessoas que tinham indústrias. Porque percebe-se que o desenvolvimento de uma nação passa necessariamente pelas indústrias. 2. Quem depois voltou a colocar esta mesma política creditícia que o Daniel Chapo aqui fala é o Charles de Gaulle, na França, que foi presidente da França entre 1959 e 69. Deu certo, mas deu certo nestas sociedades porque antes de tu implementares uma política de desenvolvimento de uma nação, tu tens que reparar algo fundamental. Chamam os economistas índice de desenvolvimento humano. Porque é o índice de desenvolvimento humano que vai te dizer em que área tu realmente precisas de atuar primariamente. O índice de desenvolvimento humano envolve o quê? Envolve a expectativa de vida, a saúde e a educação. A expectativa de vida em Moçambique está péssima. A educação, pior ainda. A saúde já nem digo, a gente vai ao hospital e a gente não tem lá os medicamentos. Então, como é que tu vais implementar uma política creditícia tendo um índice de desenvolvimento humano tão baixo? Vou trazer dados da PNUD para não dizerem que estou aqui a especular. Os últimos dados, nos anos 2020, fez-se uma avaliação ao nível das Nações Unidas sobre o índice de desenvolvimento humano. Moçambique, dos 189 países, Moçambique estava na posição 181. Apenas acima de países como Chad, Burkina Faso, mas ao nível da região éramos os péssimos. Os últimos dados do Índice de Desenvolvimento Humano, Moçambique foi avaliado em 191 países. Moçambique continua nos piores 10. Significa o quê? Que a política creditícia, que é esta da criação deste banco, que na minha opinião acho secundário, só faz sentido quando tu tens um índice de desenvolvimento humano muito elevado. Ou seja, não tendo um índice de desenvolvimento humano bastante elevado, qualquer política creditícia é fadada ao fracasso. Olha, Mação, a riqueza não provém do papel pintado. O que significa papel pintado? A riqueza não provém do dólar, não provém do metical, não provém da moeda. A riqueza provém da produção, provém da educação, provém da industrialização.
É aí onde você cria riqueza. Com isso eu quero dizer o quê? De forma geral, que lá em casa possam perceber. É o seguinte, quando tu tens uma política tributária no pico, como é a nossa, tens taxas de juros, juros reais no pico, que eu considero essas nossas taxas de juros extorsivas. Tu podes até ter políticas bonitas, reduzir os ministérios, como aqui diz, mas não vais desenvolver a nação. Para que tu possas desenvolver a nação, é necessário baixar a política tributária moçambicana. Porque baixando hoje, ou revendo esta política tributária hoje, sabe o que vai acontecer? O moçambicano vai sentir na mesa no dia seguinte. Ou seja, aquele tomate que eu comprava a 100 meticais, no dia seguinte eu passo a comprar a 50 meticais. Então, você precisa rever. E revendo, você vai aumentar o quê? Altos índices de produção. Aumentando os índices de produção, claro que o empresário, o seu markup o que é? É o lucro do empresário, vai diminuir um bocadinho, mas ele vai vender mais. Vai vender mais por quê? Porque a inflação vai baixar, baixando a inflação, o moçambicano vai ter poder de compra. E aí você vai pensar na redistribuição de renda. É assim como se desenvolve uma nação. Vou dar mais um exemplo para entenderem lá em casa. Quando você quer comprar uma viatura no Japão, em média, uma viatura, falo de um Vitz, Ranex, esses carros que a gente tem aqui, tem aquilo que se chama preço FOB e CIF. O FOB é o valor da viatura, sem incluir lá, por exemplo, o frete. O frete é pagar o navio e os seguros. O preço FOB de uma viatura, em média, no Japão, está a $1.000 e $1.500, sem contar o preço CIF. É o preço da viatura. E estando esta viatura a 1.500, depois com o preço do pagamento de navio e seguro, pode chegar a $2.500 para chegar ao porto. Aquela mesma viatura que o valor de compra são $1.000 ou $1.500, que é por aí 90 mil meticais. Quando te chega no porto, tu tens que ter mais de 100% do valor da compra para teres a viatura em casa. Significa que a tua política tributária não te possibilita o desenvolvimento. Não faz sentido tu comprares uma viatura a $1.500 e vir pagar muito mais em Moçambique para teres a viatura consigo. É isso que acontece em outros produtos que são importados em Moçambique. Ou seja, nós temos a política tributária no pico. Então, você não vai desenvolver a nação. Por mais que tu cries um banco, é por isso que eu digo que o desenvolvimento de Moçambique não passa por papel pintado, por dólar, pelo metical, não. Em primeiro lugar, tem que se rever a política tributária. Então, tu quando pegas um bem, por exemplo, o teu tablet, tu tens que perceber o que é que determina o preço. Por que o tablet está a 10.000 meticais e não a 5.000 meticais? É isto que desenvolve uma nação, porque tu revendo a política tributária, tu vais aumentar aquilo que eu te disse, a produção. Aumentando a produção, é aquilo que eu também estava a dizer, que o mercado do empresário pode diminuir um bocadinho, que é a sua margem de lucro, mas ele vende mais. Vendendo mais, a economia vai se desenvolvendo por si só e aí haverá redistribuição de renda. E digo mais, a política creditícia é bem-vinda que o Chapo quer colocar, mas para mim é algo secundário. Tu não vais implementar da melhor forma esta política creditícia que começou no século XVIII e o Charles de Gaulle também implementou muito bem na França. São sociedades completamente diferentes, com índice de desenvolvimento humano muito elevado. Então tu tens que começar da base, rever a política tributária, as taxas de juros que são extorsivas. Falo de juros reais. São um dos maiores do mundo. E tu estás num país, um dos décimos, está no ranking dos 10 mais pobres. Então significa que esta política creditícia não faz muito sentido. Eu não trabalho no aparelho do Estado, mas vou trazer um outro exemplo. Quem trabalha no Estado vai perceber o que eu quero dizer. Que as taxas de juros em Moçambique são extorsivas. Escuta o seguinte, outro exemplo claro. Mais da metade dos funcionários do Estado estão endividados até o pescoço, com dívida de 5 anos na banca, por causa destas taxas de juros super extorsivas. Há um grande economista, Joseph Schumpeter, meu professor de economia gostava de chamar a ele de Schumpeter. O Schumpeter diz o seguinte, ele é contra o crédito ao consumo,
porque o crédito ao consumo empobrece a nação. E eu concordo com Joseph Schumpeter. Os funcionários do Estado caíram nesta armadilha, porque quando os bancos vão lá, dão estes empréstimos, mostram estas facilidades, não mostram ao funcionário que nós temos esses juros reais extorsivos. Você faz um empréstimo de 200 mil meticais, você ganha por aí 30 mil meticais, te cortam por aí 12 mil durante 5 anos. Quando é que você devolveu ao banco? Recebeu 200 mil, faz lá contas. Durante 5 anos, quanto é que aquele funcionário teve que dar ao banco? São juros extorsivos, empobrecem a população. Não pode ser esse tipo, segundo Joseph Schumpeter, não pode ser esse tipo de empréstimo que você deve fazer ao funcionário. Este crédito ao consumo tem que ser o crédito ao investimento. Eu concordo. Eu peço 200 mil para o consumo e tenho que pagar durante 5 anos, sou cortado durante 5 anos. Enquanto é para o consumo, você não vai desenvolver a nação. É por isso que nós temos uma nação miserável. É daí onde entra o Estado regulador. É por isso que eu defendo mais uma vez também um regime híbrido. Eu estou a falar um bocadinho de economia. Claro que temos aqui a questão do Adam Smith, mas tem que também pensar no Keynes, que ele defende um Estado interventivo. O Estado deve ser mais interventivo e o nosso Estado não está sendo. Muita gente está entusiasmada aqui com a criação deste banco. Eu não, porque eu já vi que o desenvolvimento de Moçambique passa por essas duas coisas. Rever a política tributária. Revendo hoje a política tributária, acredito, amanhã o moçambicano vai sentir isso na mesa. Quando o moçambicano vai à rua, diz que o saco de arroz era 600 meticais, hoje passa 2.000. Para quem dirige, deve pensar, o que eu devo fazer para que o saco de arroz volte a ser 2.000? Não é com política creditícia que nós estamos aqui a dizer de banco. A política creditícia funciona para criar indústrias sérias. Não é para investir para Júnior, criar galinhas, Júnior abrir ali uma pequena sapataria. Não, isto eu chamo de empreendedorismo sustentável. Diminuindo gorduras, o impacto pode ser direto na vida da população? Não, é por isso que eu disse, tudo vai ser blá blá blá. Diminuindo gorduras do Estado, claro que as despesas vão diminuir. Diminuindo as despesas, você não está a desenvolver a nação. A nação desenvolve-se modificando aquelas políticas que eu aqui estou a explicar. Tributária. Vou te dar um exemplo concreto. Tu quando pegas o quilo de feijão... Não, eu tenho que dizer, diminuindo gorduras aqui, regalia de chefe de Estados, não estaria aqui a garantir que o preço de arroz baixasse? Não é com isso. É por isso que eu estava aqui Não é com isso. Não é com isso. É por isso que eu estava a te explicar. Não saia da política tributária. O que determina o valor de um bem. Vou trazer mais um exemplo. Quando tu tens um bem, tens que pensar em 5 fenômenos, 5 componentes. Aluguel, que o empresário paga, os salários, além dos salários, tu tens que pensar, por exemplo, no lucro. Esses 3 componentes, o Estado não tem como entrar aqui. Mas tem 2 componentes em que o Estado entra. As taxas do juro, a tributação ou os impostos. É isto tudo que o empresário, antes de determinar o preço de um produto, ele leva em conta esses 5 elementos. Então, para que o produto possa baixar e o moçambicano tenha poder de compra, é necessário você rever a sua política tributária, para você rever os impostos que nós pagamos. Se você não rever esta política tributária, todo o plano de governação vai ser fadado ao fracasso. Aquele dinheiro não vai se refletir o dinheiro que seria, no caso, para o secretário do Estado, o dinheiro que seria para vice-ministro. É por isso que eu te disse, a riqueza de uma nação não se cria com o dinheiro, com papel pintado. Você dizer que poupou, claro que poupando o Estado vai ter mais capacidade, mas o Estado não vai desenvolver com moeda. Não é com moeda que se desenvolve uma nação. É aumentando os índices de produção e produtividade. Falei aqui do markup, o que é isso? É criando indústrias e criando inteligência, índice de desenvolvimento humano. Isso é que produz, isso é que desenvolve uma nação. E ainda vou ao Joseph Schumpeter. O Schumpeter, que é um grande economista, ele diz o seguinte,
que o desenvolvimento de qualquer nação não passa pelo dinheiro em si, mas pela inovação. O que é inovação? É inteligência. Você olhar para a sociedade, o que a sociedade precisa. Você tendo ideias, você já está desenvolvido. Você tem que ir à história de grandes empresários. Como é que o Elon Musk é o que é? O Zuckerberg começou de uma inteligência. Pensou, analisou, desenvolveu, não tinha nem dinheiro. Então, é isto que desenvolve uma nação. Melhora o seu índice de desenvolvimento humano, melhora a sua política tributária. Você melhorando a sua política tributária, tirando essas taxas de juros reais que são extorsivos, você estará a desenvolver uma nação. É assim como se desenvolve. Agora, para terminar, esta política creditícia, que também é bem-vinda, que o Chapo aqui apresentou, é secundária. Porque por mais que tu tenhas um banco, criou um banco que vai, se calhar, financiar aos jovens. Se tu tens um índice de desenvolvimento humano, ainda tens as taxas tributárias no pico, as taxas de juros no pico, de nada vai valer a política creditícia. É por isso que eu te disse, quem implementou em primeiro lugar esta política creditícia, isso aqui não é nenhuma invenção, foi implementado por Alexander Hamilton no século XVIII nos Estados Unidos, que foi chefe de tesouro dos Estados Unidos para a área de quê? Da industrialização. Qual é o país mais industrializado? E quem começou com isso foi Alexander Hamilton. Tens que ver o tipo de sociedade. E foi muito bem replicado por Charles de Gaulle na França entre 1959 e 69. Tens que ver o tipo de políticas que eles implementaram e como é que esta política creditícia deu certo. A França acabava de sair da Segunda Guerra Mundial. Precisávamos de ter uma França a desenvolver cada vez mais. Então, pense por aí. Então, vamos dizer que essas políticas que Daniel Chapo anunciou não terão um impacto direto na vida do povo, mesmo implementando. Estas políticas são positivas, mas são secundárias. Eu estou a fazer um trabalho sobre isso e quando estudei Economia e Desenvolvimento Sustentável, eu percebi uma coisa, porque também incluía curso de desenvolvimento em Moçambique. Você até pode fazer essas políticas bonitas. Isso chama-se política creditícia, aquele banco que ele disse. Okay. Pode até desenvolver todas essas políticas, mas tudo vai ser blá 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 de novo. Nós vamos nos frustrar novamente. Se não se fizer o que eu estou a dizer, o desenvolvimento de Moçambique e Massango passa por isso. Rever a política tributária. Sabias que as nossas taxas de juros são uma das maiores do planeta? Sabias? Então, tu praticamente estás a ir em contramão naquilo que a política creditícia diz. E para terminar, só para te dizer, é por isso que em Moçambique tu tens, por exemplo, desvia-se a renda das atividades produtivas para as atividades especulativas. Nós temos muito desvio de renda das atividades produtivas para as atividades especulativas. Por quê? Porque nós não estamos a implementar como deve ser. Acredite, amanhã, se o Daniel Chapo rever as nossas políticas tributárias, não teremos mais fuga ao fisco nas alfândegas. Muita gente não se pergunta por que os alfandegários são tão ricos. Porque eles se beneficiam desta política tributária que o moçambicano vê que não. Eu estou a gastar muito pagando imposto, então vou a fuga ao fisco. Fuga ao fisco, ele paga metade que deveria pagar ao Estado, paga aquele alfandegário ali na fronteira e os produtos estão a passar. Quem está a enriquecer cada vez mais é o alfandegário, porque tu estás a ver muitos alfandegários corruptos, super ricos, porque se beneficiam desta política tributária que não é social, que o moçambicano prefere arriscar, perder os produtos, mas não pagar os impostos. Então, comece a pensar, porque tu, revendo uma política tributária, o moçambicano vai se sentir incentivado sim a pagar os impostos, não vai arriscar perder os seus produtos, porque esta mesma tributação lhe favorece. Então temos que pensar nós, com o índice de desenvolvimento humano, onde temos que começar. E é isso, na minha opinião, temos que começar daí.